Bom, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, um bom dia a todos, um ótimo domingo, né? Mais um domingo que o Senhor fez para a gente se alegrar e regozijar nele. A mensagem de hoje, a gente vai lá para a Torá, né? No Pentateuco, no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 15 em diante, diz assim: Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações, no primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado, onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Olha o versículo 39 do capítulo 12 mesmo. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar a comida. Veja só que coisa interessante. Hoje eu não quero frisar ou dar ênfase na questão da Páscoa, porque esse capítulo 12 ele fala da Páscoa, né? Eu não quero dar ênfase no ritual da Páscoa, como é que eles faziam, mas a Páscoa no Antigo Testamento era basicamente o seguinte: Páscoa significa no hebraico pesar. É um termo utilizado para travessia ou passar por cima, que significa a retirada que Deus fez do povo de Israel da terra do Egito. E aí tem aquela história que todo mundo sabe, né? Que Deus pediu para eles aspergirem ou passarem o sangue nas suas portas, para quando aquela destruição viesse sobre os primogênitos do Egito, não atingisse a casa dos de Israel. E aí o Senhor preservou aqueles primogênitos, né? É basicamente isso a Páscoa no Antigo Testamento, que hoje a gente comemora depois do sacrifício de Jesus, a gente comemora a ceia do Senhor, né? Que a gente faz aqui na igreja. A gente tem um hábito de fazer uma vez por mês. Não é aquela coisa fantasiada de coelhinhos e ovo da Páscoa de chocolate, não, tá? Todo mundo sabe disso, eu acho que todo mundo sabe, né? Então vamos lá. Veja só, a Páscoa do Senhor é isso aí, né? Basicamente isso, eu não vou aprofundar nessa questão. Eu quero chamar a atenção em um detalhe hoje. Sobre o pão ázimo. O que era um pão ázimo? Era um pão feito de farinha, né, de massa de farinha, não levedada. Isso significa que não tinha fermento. Era um pão parecido com um biscoito fino, assim, uma massa fina de biscoito redondo, né? Isso aí era o que era o pão ázimo, né? O que era feito ou algo do tipo. E vejam só, o pão ázimo, ele significava algo muito interessante, que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã. Durante muito tempo eu li isso e ficava pensando: pão ázimo sem fermento, mas por que isso faz parte? Por que o Senhor não permitiu comer o pão com fermento? Mas aí eu percebi um detalhe muito interessante, que é um dos significados do pão ázimo, que é a questão de não ser levedado, ou seja, sem fermento. A questão dele ser sem fermento, se você reparar no versículo 39, vamos ler novamente aqui. Olha lá. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. O que é que eu entendo com isso? Um significado do pão ázimo é o significado de: olha, você vai comer o pão sem fermento para lembrar. Era como se fosse um lembrete, um toquezinho na mente de Israel, né? Ó Israel, toda vez que tu comer pão sem fermento, tu vai lembrar que eu te extraí, eu te tirei, eu te arranquei da terra do Egito. Olha que coisa fantástica, né? Depois que eu entendi isso, eu comecei: nossa, que coisa linda! Era um lembrete do Senhor. Toda vez que Israel ia comer e participar daquela festa, tinha a questão da Páscoa e a festa dos pães, que
que ele chama aqui no versículo 17. Celebrem a festa do pão sem fermento, pão ázimo ou ázimo, né? Isso é um lembrete para Israel. Olha a importância disso. Hoje eu quero trazer uma importância da gente lembrar, né? Lembrar de quem nós somos, de onde o Senhor nos traiu, nos arrancou, né? Lembrar de onde o Senhor nos tirou. A importância de reconhecer quem somos e nossas origens. O Senhor estava dizendo assim, olha, tu era escravo. Ó Israel, tu estava em um momento de escravidão, sendo perseguido, né? Sendo maltratado, chicoteado muitas vezes, injustiçados muitas vezes, sem bens, né, materiais, porque Israel estava pobre ali, até tão tal que quando ele sai do Egito ele pega ouro, né, e com o povo do Egito para levar, e que mais à frente, vejam só, eu toquei na questão do ouro, vamos lá falar sobre algo muito interessante. Êxodo capítulo 32, ou seja, 20 capítulos depois, Israel, quando Moisés sobe no Monte Sinai, que Deus está entregando a lei a Moisés, o povo diz assim, ó, Moisés está demorando muito, ou seja, vamos fazer um Deus aqui pra gente. E aí Arão, né, pediu que todos levassem aquele ouro, né, para lá, para junto dele, e ele esculpiu, fez um bezerro de ouro. Deus sabia que Israel ia o trair, ia procurar outros deuses. O que é que Deus fez antes? Diz assim, ó, vocês vão comer pães ázimos. Para quê? Para lembrar que eu tirei vocês da terra do Egito. E uma das primeiras oportunidades aqui, o que é que Israel faz? Ó, Moisés está demorando muito lá em cima. Então a gente vai fazer um Deus pra gente aqui. Isso 20 capítulos depois, você vai encontrar essa passagem em Êxodo, que Israel faz um bezerro para a própria adoração. Para a adoração desse bezerro de ouro. E Deus fica zangado, viu? Deus é tão tal que Deus diz, olha, eu vou mandar o povo de Israel na frente com um anjo, mas eu não vou, minha presença não vai estar perto deles. Aí Moisés pega e intercede, né? Pelo povo de Israel, aí acontece isso aí. Israel esqueceu de Deus. Vê que coisa interessante e terrível, né? Lamentações 3, 21. Vamos lá para Lamentações. Lamentações, deixa eu abrir aqui porque eu estou com a Bíblia dobrada. Lamentações 3, do versículo 21. Só um minutinho. E Lamentações 3, do versículo 21 ao 26. Olha o que ele diz aqui, ó. Lamentações 3, do versículo 21 ao 26. Ele diz: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha que coisa fantástica. O versículo 21 ele diz: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperanças, ou esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, as suas misericórdias são inesgotáveis. O versículo 21 diz aí: Todavia lembro-me do Senhor. Algumas versões dizem, né, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, a gente tem que estar com o pensamento sempre em Deus. Nunca deixar que a nossa mente viaje por outras dimensões, que nossa mente fuja do foco. A gente tem que estar sempre pensando no Senhor. Qual é o significado dos pães ázimos? Era
lembrete de Deus. Olha, eu te tirei da terra do Egito, da escravidão, do sofrimento. Outra passagem muito interessante, se encontra lá se você for pesquisar. Eu não vou abrir aqui para não demorar muito, mas se você pesquisar você vai encontrar lá em João 5:8, que Jesus diz assim: ordenou-lhes Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele era um paralítico. E o Senhor curou esse paralítico e disse assim, ó, tu vai levantar, tu vai pegar o teu leito, tua cama, né? E vai andar, vai embora. Olha só, não sei se você está entendendo, mas o que aquela cama significava para esse paralítico? Se agora você não precisaria mais dela para andar, para se deitar, porque você não é mais um paralítico, Jesus te curou. E ele disse assim, ó, olha, pega essa tua cama e carrega ela. Essa cama significa um lembrete também. Jesus estava dizendo assim, ó, tu vai carregar a cama, porque todas as vezes que você olhar para ela, você vai lembrar onde você estava, de onde eu te tirei e como eu te curei. Olha o lembrete que Jesus estava dando a ele, ó, carrega a tua cama, para você não se esquecer das suas origens, de onde eu te tirei, como eu te curei. Levanta-te e vai embora. Não foi assim que ele disse. Levanta-te, pega o teu leito, a tua cama e vai. Ou seja, a cama significava um lembrete de Jesus na mente daquele paralítico. Lembra de onde eu te tirei. Lembra de onde eu te tirei. Israel, come o pão sem fermento, porque saísse às pressas do Egito, correndo do Egito, porque eu te livrei. E é muito interessante isso, é fantástico, quando a gente entende que são lembretes do Senhor para a gente estar com o pensamento sempre nele. E eu aprendo 3 coisas com isso aí. Meditação diária no Senhor, na palavra do Senhor, que a gente tem que dedicar pelo menos algum tempo do dia em meditação, que é diferente do estudo da palavra, tá? A meditação você vai saborear a palavra de Deus, você vai imaginar as passagens, você vai lembrar. Mar da Galileia, você vai tentar imaginar o Mar da Galileia e Jesus ali. E reconhecer, né, que dependemos totalmente e exclusivamente do Senhor. E a terceira coisa é lembrar das minhas origens. Quem eu era? E onde o Senhor me tirou? Como Ele me curou? Como Ele me restaurou? Me santificou? Me justificou? Me salvou? Me reconciliou com Deus? Eu tenho que lembrar quem eu era. Eu tenho que lembrar. Não que isso vai causar um pensamento de condenação. Minha vida não presta. Não, não é isso. É lembrar a obra que o Senhor fez na tua vida. Esteja sempre meditando na palavra do Senhor. É algo progressivo, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui que você vai, no primeiro dia, conseguir meditar 7 horas, não. Eu estou dizendo aqui que se você meditar 30 segundos, você vai passar a 40 segundos, você vai passar a 2 minutos, você vai passar para 5 minutos, você vai passar para 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Daqui a pouco você vai estar meditando na palavra do Senhor meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim vai. Vários homens, grandes homens de Deus foram usados, como Martinho Lutero, como John Wesley. Esses caras não começavam um dia, eles não faziam algo sem antes orar ao Senhor, sem antes meditar na palavra de Deus. Era de suma importância para eles. Então, é um lembrete do Senhor, meditar na sua palavra, estar com o pensamento sempre e sempre, sempre ligado nele. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã, e que sejamos melhores nisso. Pães ázimos remete ao pensamento de onde Deus tirou o povo do Egito, de Israel, do meio do Egito. E a cama lembrava aquele paralítico que ele passou muito tempo sentado nela ou deitado nela, esperando o milagre que Jesus o fez. Então, Deus abençoe sua vida. Meditação diária, reconhecimento de quem você era, de onde Deus te tirou. É isso aí, irmão. Deus abençoe, tenha um ótimo dia. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade que o Senhor tem me concedido para
para ministrar a sua palavra.